Olá, um abraço amigos do Histórias da Bola. Nesta edição, Adílio Coelho de Souza, um nome que se confunde com a história do Social Futebol Clube. O homem visionário que sempre sonhou com o futebol profissional em Coronel Fabriciano e conseguiu materializar esse objetivo. Hoje, com 68 anos, Adílio, que foi sempre um vendedor por excelência, desde o tempo em que saiu da sua pequena Coroaci, ao lado dos pais, senhor Raimundo Martins e Dona Maria Conceição, foi para governador Valadares. Na Princesa do Rio Doce, Adílio acabou ficando pouco tempo, pois já ouvia contar histórias de que a Uzi Minas, recém-implantada em Patinga, estaria admitindo funcionários de todas as idades, e veio então para o Vale do Aço, atrás desse sonho. Mas como havia uma distinção entre salários de maior idade e menor idade, Adílio preferiu não fichar na siderúrgica e partiu para o comércio em Coronel Fabriciano, cidade cuja vocação para esse ramo de atividade é antiga. Foi camelô, vendedor de gás, comerciário na loja Três Poderes, até montar seu próprio negócio de roupas masculinas. Neste meio tempo, conheceu Marcondes Tedesco, um notável jornalista carioca e radicado em Valadares, que, visionário como Adílio, queria montar um jornal diário na região, o Diário do Aço. Se juntou a ele Parajara dos Santos e alguns empresários de Coronel Fabriciano e viabilizaram o negócio em setembro de 1979. Para variar, Adílio era o representante comercial do novo empreendimento e também colunista social nas horas vagas. O futebol esteve sempre presente em sua vida. Morava muito perto do campo do Social, o estádio Luizense, e acompanhava seus jogos. Em seguida, passou a ajudar na formação dos bons times amadores do Saci, inclusive pagando alguns moleiros para que ficassem nas hostes preta e branca. Participava ao mesmo tempo das reuniões para buscar o profissionalismo do Social. Depois de uma aventura mal sucedida no início dos anos 80, veio a concretização do sonho em 1992. Ao lado de Ibiraci, Taíde Martins, Ubira, Marcelo Beni e outros, foi montado o primeiro time para a disputa da terceira divisão do Campeonato Mineiro, em 1995. José Ângelo, outro socialino da Gema, estava na Patrocinense de Patrocínio, na primeira divisão do Mineiro. Terminado o campeonato, veio com todo o time para a disputa da terceira divisão estadual. O Saci acabou subindo para a segunda naquele ano e em 1996 ascendeu à divisão de elite do estadual. No Social, Adílio ficou até 2007, passando por toda espécie de situação. Vitórias, acessos, descensos, revelação de talentos, decepções, falta de dinheiro, do céu ao inferno, como é o futebol, sempre em pouco tempo. Adílio ajudou a fundar também a primeira rádio FM de Coronel Fabriciano, a Rádio Galáxia, que agora tem o prefixo, a Nativa FM, e da qual é um dos diretores. Foi também empresário de jogadores do eixo Rio-São Paulo e sempre teve ideias mirabolantes na cabeça, como a pioneira de inserir a bandeira do Brasil no uniforme do seu Social e criando assim uma espécie de procedimento de todos os clubes. E também de contratar jogadores com base em DVD. Isso mesmo, o Adílio é pioneiro em contratar jogadores por vídeos editados em DVD. Enfim, com boas histórias para contar, aqui está Adílio Coelho, o homem que fez um sonho se transformar em realidade no futebol profissional do Vale do Aço. Adílio, obrigado por ter aceitado o convite do Histórias da Bola, fiquei muito feliz. Vamos lá, como é que foi a vinda do Adílio para o Vale do Aço? Eu já disse aí na abertura, mas como é que foi essa... Foi ruim ou bom você não ter trabalhado da Uzi Minas? Eu vou dizer, de certa forma, primeiramente, forte abraço aos telespectadores que estão nos ouvindo e vendo nesse momento. Vou dizer, dada a necessidade financeira, e ao prestar o teste na Uzi Minas e saber que eu receberia um salário de menor, eu entendi, desvinculei dessa ideia. E fui para Coronel Fabriciano, onde o emprego que eu consegui na época era buscar roupas na rua para lavar na lavanderia. A Uzi Minas nessa época era um Eldorado, e a movimentação era muito grande, existia uma defasagem de atendimento a esses funcionários da Uzi Minas. Eu conheci o José Leonardo, que depois foi proprietário, um empresário do ramo de moda masculina da Três Poderes, que me empregou, e eu então comecei a buscar essa roupa suja dos clientes na rua. Após eu comecei a desenvolver dentro da empresa, lavando as roupas. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho o privilégio de dizer que eu lavo 70 peças de roupas por dia.
Eu lavava 70 peças de roupas por dia, e olha que a roupa da ocasião era linho branco, linho azul, sempre aquelas camisas Volta ao Mundo, que aquela a gente lavava e já pendurava, 5 minutos depois ela já estava seca. E fui galgando dentro da lavanderia, até chegar ao posto de gerente da lavanderia. Então estagnou aquilo ali, o Zé Leonardo teve a ideia de comprar roupas e vender no mercado. E o nosso mercado era o chão. Nós vínhamos aqui para Ipatinga, colocava lá uma lona no chão, estendia a roupa, porque nessa ocasião o funcionário da Uzi Minas trocava de roupa e jogava outra fora. Tinha porque não tinha a quem cuidar da lavagem das roupas, e com isso o mercado de venda era estrondoso. O Adílio já começou a vender. O Adílio começou, nessa ocasião que o Adílio começou a fazer as vendas e começou a entrar nesse ramo de vendas. Mas antes disso, em Valadares, eu já vendia, junto com amigos, aquelas panelas de alumínio no mercado municipal. Mercadinho. Mas eu precisava sair, né, Valdeci? Na ocasião não havia ginásios à noite, o estudo era precário na ocasião, eu trabalhava, eu estudava. Era mais desenvolvido que Ipatinga também, você teve na ocasião era realmente Fabriciano mais desenvolvido que Ipatinga. E tudo se concentrava em Fabriciano. Exato. A vida na altura de Fabriciano era melhor, não havia o progresso que hoje tem em Ipatinga. Uhum. O futebol você tem na veia desde quando? Como é que surgiu esse negócio de futebol? É do seu pai? Como é que foi isso? Valdeci, eu já pulava os muros do Democrático do Governador Valadares para assistir às partidas. Tem que se entender porque o futebol está no sangue do povo brasileiro. O primeiro presente que a criança ganha é uma bola. Mas é herança do seu pai ou de algum familiar? Valdeci, futebol todos nós praticamos quando éramos amadores, né? Todos nós praticamos. Você é democratense também, né? Sou democratense. E através do Democrata também andei fazendo alguns negócios no futebol, mas é um assunto que nós vamos tratar depois. Mas nessa vinda minha para Fabriciano, eu tenho um grande amigo que chama Zenóbio Aires Gomes, um grande amigo, um irmão. É uma pessoa que me acolheu, junto com o Marcelo Albeni, fiz um ciclo de amizade com eles muito grande, e o Zenóbio me convidou para morar com ele nessa república. E a república ficava em frente ao social. Frente social. E aqueles jogadores amadores pediam um videocassete, pediam... Desde essa época, né? Desde essa época. Pediam uma televisão. E vinha lá os diretores, o Adílio, nos ajuda aí, o jogador disse que só fica se ganhar o videocassete. Videocassete na ocasião era foda. Você acha, Adílio, que todo dirigente de futebol deveria ter uma experiência no comércio antes de se transformar? No comércio não, como empreendedor, né? Antes de se transformar em dirigente de futebol? Eu vou dizer assim, eu acho isso bem relativo. Muitos economistas aí, muitos sábios financeiros se dão mal no futebol. Eu acho que o futebol, primeiramente, tem que ter um bom relacionamento junto à comunidade, ter uma credibilidade para conseguir recursos para o futebol. Os times de futebol de interior sempre têm a ajuda financeira das prefeituras. Isso teria que acabar. Eu acho que a prefeitura ajudar o time de futebol, não vejo tão pior assim, porque é o lazer para a comunidade. Né? Mas sustentar, mas sustentar um time de futebol, profissional. Não acho que é o caminho correto. Então você acha que é mais relacionamento do que visão empresarial? O nascimento do social, por exemplo, ele aconteceu... Quem foram os outros visionários como você? Eu sempre falo, eu te chamo de classifico sempre de um visionário. E aí, se não fosse um visionário que eu conhecer como eu te conheço, quem foram esses outros visionários que apostavam que o social poderia ser profissional numa cidade que já era menor que Ipatinga na época? Valdeci, de menor potencial, perdão. Tudo começou porque é o seguinte, quando eu trabalhava na rádio, eu fiz quando eu trabalhava na loja, eu fiz um relacionamento muito bom no meio empresarial. E através dessa loja, eu conheci, por exemplo, o Dr. Ginaldo Campos Soares. Né? Foi uma pessoa muito participativa, uma pessoa responsável pelo futebol profissional do Vale do Aço e até amador,
que ele sempre ajudou. Os interesses da comunidade do Vale do Aço, o doutor Rinaldo sempre participava. Ele não tinha nenhuma discriminação, nenhuma vaidade e rivalidade com a cidade de Coronel Fabriciano. Quando surgiu o meu nome para candidato à presidência do Social, eu falei para eles que cidades menos expressivas do que a região do Vale do Aço tinham time profissional. E que eu não aceitaria o cargo se não encaminhasse uma possibilidade de disputar um campeonato mineiro, para que nossa região pudesse receber um Cruzeiro, um Atlético aqui, e não ficar aí levando jogador de carro para jogar nas regiões mais distantes, nesse amadorismo que não levava a nada. E eu acho que esse interesse coincidia com o que a comunidade gostaria de receber. Diante disso, eu procurei o doutor Rinaldo. Diz o Guadil chegava para o doutor Rinaldo quando a situação estava difícil, de outros patrocinadores. O Guadil até chorava para pedir patrocínio social. Ô Valdeci, chorava mesmo? Eu sou muito emotivo mesmo. Eu choro para apanhar e choro para... e choro nas minhas alegrias também. Eu sou realmente muito emotivo. Dizem que a Adilson chorava, mas aí você fica perguntando, se o Adilson, dependendo do choro, era o tamanho do cheque que queria, né? Aí, Valdeci, o que aconteceu? Eu procurei o doutor Rinaldo, falei com ele da ideia, ele aceitou plenamente, até porque ele gostava muito de futebol. O doutor Rinaldo, sempre quando eu ia fazer os uniformes do clube, eu pedia que fizesse lá mais 50 camisas número 5 para presenteá-lo, mais do que justo, porque era, na ocasião, o nosso maior incentivador financeiro, né, investidor financeiro, e eu sugeri a ele colocar no uso de saúde na camisa. Né? O primeiro contrato daria para pagar 4 jogadores. Não era uma coisa tão estrondosa. Mas o peso da marca, né? O peso da marca. Bom, diante disso, eu convidei o Bira. O Preca estava em Patrocínio, disputando as finais da Série B. Um patrocinense. Isso, patrocinense. Eu fui com o Bira lá em Patrocínio, assistimos o jogo. Você era o time inteiro, né? O Preca não subiu para a primeira divisão, mas o time dele fez uma boa campanha e eu conversei com cada jogador. E já nos domingos seguintes eles estavam aqui disputando a primeira partida. Valeu a pena essa dedicação toda pela Social? Por que o Social não foi além, sendo um clube tradicional, que tem uma torcida apaixonada, ele se identifica, é totalmente identificado com a cidade? Por que o Social não foi além? Como, por exemplo, o Ipatinga já disputa competições em nível nacional? Valdeci, time de futebol precisa ter uma estrutura financeira. Nós temos exemplo aí de vários clubes grandes, onde está em déficit financeiro, essa equipe não vai andar nunca. Time de futebol é dinheiro. E realmente os recursos de time de interior são muito pequenos. Se você não tiver uma turma onde você arrecada um valor fixo mensal, porque em futebol acontece muitas coisas, viu, Brasil? Dá uma crise nacional aí, todo mundo retira. O Social chegou pelas suas mãos, suas mãos da equipe, né? A terceira colocação no Campeonato Mineiro, em 1997. Chegou a disputar a única competição nacional, né? Que foi a Série B de brasileiro, né? Teve um jogo contra o São José, tem esse Dorival Júnior, que é treinador, estava jogando em São José, lá no campo do Social, onde eu conheci o Dorival. Enfim, eu acho que o Social não poderia ter aproveitado esse embalo, não? Valdeci, vocês acomodaram o que houve? Mas não foi acomodação, Valdeci. É porque você, para disputar um campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, para você ter uma posição de destaque, você realmente precisa de recursos financeiros muito maiores do que disputar um campeonato mineiro. Sim, o Ipatinga está disputando esse campeonato aí. O Ipatinga está disputando esse campeonato aí. Você pode ver que a folha de pagamento do Ipatinga deve ser altíssima. 400 mil reais. Então, 400 mil reais. Onde para você arrancar 400 mil reais
Se você, não, nesse caso, não tiver uma ajuda de um órgão público, que é uma prefeitura, para ajudar, você chega a lugar nenhum. E futebol é assim, Valdeci, futebol é motivação. Você está resumindo que o social é um time caseiro. É um time muito caseiro. Não é caseiro, não é caseiro, Valdeci. Não é caseiro. Não foi para frente? Não foi para frente por causa de recurso financeiro. A cidade não comporta mais do que aquilo. Não tem nada a ver isso. Hoje os clubes se agarram ao empresário, porque o empresário tem jogador, e ele monta um time bom. Uhum. Na nossa ocasião não tinha isso. E o empresário também não coloca jogador onde não tem visibilidade. Uhum. Então, lá no social, para disputar um campeonato brasileiro, ele não tem visibilidade que vai interessar um empresário pegar um jogador onde ele precisa negociá-lo depois e colocar no social. Ele vai querer colocar esse jogador em América Mineiro, em Joinville, em times com mais expressão e time de capital. Isso quer dizer que o social dificilmente vai sair desse não, eu não posso falar pelo social. Não, você está opinando, eu estou entrevistando. Tá. Valdeci, no momento eu acho difícil o social sonhar em disputar uma Série B de brasileiro, uma Série D do brasileiro, a quarta divisão, e a despesa é muito maior. Porque eu acho que a classe D, a Série D, ele não tem incentivo financeiro nenhum. A C ainda tem alguma coisa. Agora, você se desloca daqui para ir lá para o Mato Grosso, você tem que ir de avião ir de volta, hotel, alimentação. Não tem mínima condição de um time, desculpa, de acordo com as finanças do social, disputar o campeonato. É sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco do Histórias da Bola. Os desafios dos clubes, as perspectivas dos clubes, o que é o empresário no meio do futebol e os jogadores que já passaram pelas mãos do Adílio dirigente e do Adílio empresário. O Histórias da Bola volta já. O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijafer construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu e Patinga. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados e prontos a atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criações de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais do que impressão, impressiona. Avenida Londrina, 400, Veneza 2 e Patinga, 3822-6019. De volta com Histórias da Bola, que hoje recebe Adílio Coelho, que começou a nos contar a história da sua vida e a história da sua vida no Social Futebol Clube. A gente continua agora, Adílio, dizendo para você, aquele viés que você tem de empresário. Você acha que vender e comprar ninguém compra, né? Vender jogador continua sendo um bom negócio e que os clubes de hoje são apenas barriga de aluguel mesmo, dos empresários? Valdeci, a maioria dos clubes são barriga de aluguel. A grande maioria, ou aliás, a maioria dos clubes. Porque depois que saiu essa Lei Pelé aí... Você é contra ou a favor da Lei Pelé? Eu sou a favor e contra. Porque ela teria que receber mais umas mexidas ali para que... Acho que os clubes pequenos ficaram muito prejudicados, os clubes pequenos jogadores... porque você está formando um jogador na base, chega um empresário lá, conversa com o pai do garoto, fala que dá R$5.000 por mês para o garoto e passa a ser procurador. Ele tem contatos, manda olheiros ver o jogador julgar,
e tira, leva imediatamente o que tem de jogador brasileiro de 11, 12, 14, 15 anos no exterior. Você tem visto aí, há jogadores aí que você nem os conhece jogando no Brasil. É um caminho sem volta, é um caminho sem volta. Até porque hoje o representante, ele é um representante FIFA, é ele que fala para o jogador. Já virou um ponto da legislação. E não tem, a única coisa que o clube recebe como formador, ele recebe 5% do valor da negociação. Aí se o jogador for emprestado para outro clube, esse outro clube recebe percentual e o formador mesmo, que devia receber, papel, né? E para receber esse dinheiro é uma dificuldade. Diz que você, nos seus tempos de dirigente, de presidente do social, gostava de dar um palpite da escalação dos times do social. Isso aí é sabido, aqui você não pode negar isso não. Qual foi o treinador que mais resistente aos pitacos do Adílio no social? Eu vou dizer assim, qual o treinador que aceitava os seus pitacos? Eu tenho essa fama de escalar, mas francamente nunca fiz. Não? Não, realmente. Fala, se o fulano está melhor que o Beltrano? Nunca fiz, até porque eu ainda falava com o treinador, olha, se for para me escalar, você vai sair. Porque eu acho, Valdeci, você paga um profissional, você tem que dar as condições de trabalho desse profissional, você tem que respeitar esse profissional e morrer com ele. Não dava palpite, você era o patrão? Não, dava entre as diretorias, junto com a diretoria. Fazia lá uns comentários, mas escalar não. E aquele negócio do Adílio ir para a concentração à noite, os jogadores, ficar lá jogando baralho com o jogador, tinha isso mesmo? Isso tinha. Isso tinha para motivar, Valdeci. Motivar. Eu punha lá, colocava lá R$50 e falava, quem ganhar vai levar os 50. E motivava a turma. O jogador também é movido a dinheiro. Claro. Nós tivemos uma partida que o social estava muito mal no campeonato. E o Tasso era o presidente. E estavam questionando. Eu questionava a preparação física dos jogadores. Chegava no segundo tempo, todo mundo morria. Aí eu conversei com o treinador, ele falou assim, olha, tem um preparador físico de Belo Horizonte muito bom. Aí eu falei, vou chamar esse cara. Aí chamei, chegou aqui, ele falou, ó, seu time está com excesso de preparação física. Esse time vai jogar quando? Eu falei, joga domingo contra o Ipatinga, lá no Ipatingão. Ele falou, então esses jogadores, de quinta-feira a domingo, eles não fazem nada. Só chutinho na bola. Eu falei, o que eu vou ter que fazer? Arruma um jeito. Então eu coloquei os jogadores lá no Metropolitano, e 2 dias sem ver bola. Quando foi no sábado, que antecedia a partida, eu fui lá para os jogadores e falei, R$1.000 para cada um se bater o Ipatinga lá no Ipatingão. Adivinha o que deu? O time era bem inferior ao Ipatinga. Ganhou de 1-0 ou 1-0. Bem inferior. E o estádio lotado, 1-0 pro social. Então, o dinheiro, Valdeci, no futebol é que manda. Não adianta. Tá vendo aí o Ronaldinho? O atleta está motivado. Ganhar do atleta será muito difícil. O que o Bernardo está julgando depois do Ronaldinho é a seleção brasileira. E não tenha dúvida qualquer pessoa que vai entrar no meio do futebol. Se ele não tiver carga financeira, não entra, porque gasta e gasta bem, viu, Valdeci? Olha, tem duas... A sua vida financeira ficou prejudicada com isso? Tem 2 coisas boas para gastar dinheiro, é futebol e fazenda. Futebol e fazenda. Porque eu conversei com um fazendeiro e falei com ele, nossa, mas esse negócio de fazenda gasta demais. Ele falou, pois é, uai. E por que isso tem nome de fazenda? É porque você vai sempre fazendo. Gasta muito. Mas nesse negócio do futebol, antes do futebol, no meio empresarial, eu deixei de falar que, na ocasião que eu estava já nesse período de venda de jogador do Eixo de São Paulo... Nós vamos falar sobre daqui a pouco. Tá bom, tá bom. Eu quero saber qual foi o jogo mais marcante do seu tempo do social, um jogo que o Adi chorou, um jogo marcante. Ô Valdeci, você tem uma meta. Nós fomos campeões das séries
Da época campeão, Série C. Terceira divisão. Série C, Série D e Série A. A minha maior motivação foi ganhar do Cruzeiro dentro do Mineirão 1-0. 1-0, né? Gol do Serginho. Gol do falecido Serginho. Jogava de lateral esquerdo na época. Uhum. Naquele momento ali, eu imaginei a cidade do Vale do Aço. Né? Sorriso aberto. Um jogo do Mineirão, um time pequeno igual o Social. Foi em 1997, né? Acho que foi em 97. Foi em 97. Chegando lá, nós ganhamos... Foi o ano que o Cruzeiro foi campeão da Libertadores. Isso, nós ganhamos de 1-0, gol do Serginho, um golaço. Chute muito forte. E nesse jogo, teve o irmão do Elmer Guilherme, que era presidente na época, que estava sentado ao meu lado, tentando comprar o lateral esquerdo. Leonardo Silva. O Léo. Hoje é motorista, hoje tem um táxi em Ipatinga. O Léo, ele estava muito bem e o Palmeiras interessou por ele. Uhum. E a consulta eles fizeram a esse irmão do Elmo Guilherme. Esqueci o nome dele no momento. E ele sentou ao meu lado assim, ó, há um interesse do Palmeiras nesse jogador. E qual é o preço? Aí eu falei um valor para ele falou assim, já não é seu esse jogador por esse valor. Ele mesmo sugeriu aumentar o valor. E lá pelos 20 minutos ele rompeu o ligamento. O Léo me machuca no jogo. Me deu alegria e tristeza. Essa partida. O Social seria uma espécie de redenção para o Social, né? Não, era bancaria 5 anos de campeonato. Mas, Valdeci, ainda sobre o lado empresarial, eu esqueci um detalhe aqui, mas eu preciso falar isso. Vamos lá. Eu preciso falar agora. Sempre assim. Mas tem que ser porque eu não posso deixar isso em branco. Não. É que quando eu estava no Diário do Aço, tá? Eu fui visitar uma cidade, chama Marliéria. É pertinho daqui, você conhece bem. E cheguei em Marliéria, conheci um senhor. Eu fui apresentado a um senhor e ele imediatamente me solicitou que encaminhasse o filho dele. Porque o garoto fica o dia inteiro ouvindo rádio, futebol, que o garoto lê o dia inteiro sobre futebol e que ele precisaria arrumar um emprego para esse garoto. Você não pode deixar que eu vou dar um jeito nisso. Na segunda-feira, eu conversei com o Tedesco. Tedesco, nós estamos precisando de um enviado aí, ó. Precisando de um jornalista aí para cobrir as matérias de esporte e eu arrumei esse menino. Que menino é esse? É um menino filho de um amigo meu aí. Então, rapaz, esse menino veio, deu um crescimento muito grande ao jornal, muito atualizado, colocando matéria de interesse do leitor. E esse menino chama Valdeci de Castro. É você que eu gostaria que os nossos telespectadores soubessem que o Valdeci andou caminhando lá pelos Estados Unidos. Valdeci, eu conheço a história sua, Valdeci, também, e sei que para você conseguir os objetivos, você comeu pão. Os exemplos vêm de cima, né? Mas você tem, Valdeci, aqui está parecendo um programa esportivo, não, né? Está parecendo... Isso aqui está parecendo... Deixa a gente falar isso depois disso. Isso aqui está parecendo mas o quê? Você não descobriu o jogador, você descobriu... Não, mas eu não podia deixar de falar sobre isso, não, Valdeci, porque realmente eu acho que houve um crescimento e uma experiência muito grande no seu ramo, que é a comunicação. E isso também faz parte do meu currículo, porque Deus me deu a felicidade de atender a solicitação do seu pai. E eu sou muito feliz por isso. Nós já tivemos alguns entreveiros, mas eu tenho uma consideração muito grande por você e não poderia deixar de passar isso em branco. A recíproca é verdadeira, por isso você está sentado nessa cadeira aqui. O Adir, nos tempos de dirigente do Social, ele gostava de dar pitaco na escalação do time e também de quem estava
trabalhando na imprensa. Foi por isso que tivemos entrevistas. Dizem que dirigente de futebol costuma entrar quebrado no clube e sair rico. E o clube tá rico e ficar quebrado. Tem isso? Eu vou te contar. Dentro daquilo que eu conheço no futebol, eu quero conhecer o mágico que consegue tirar o dinheiro do clube. A não ser que ele faça um acordo na venda de um jogador com o comprador para ele levar alguma coisa. Fora, né? Para ele levar alguma coisa. Porque primeiro é o seguinte, se vende um jogador para o exterior, o dinheiro chega via banco. O governo tem... o governo tem todo o conhecimento, a diretoria tem. E time pequeno não tem condição de roubar, se bem que no Brasil não é roubar. O Brasil, ladrão hoje é chamado de irregularidade. Cometeu irregularidade. Esse ministro cometeu uma irregularidade. Desvio de conduta. O ministro recebe dinheiro na garagem do ministério, aí é desvio de conduta ou irregularidade. Então, para se cometer essa irregularidade, ele tem que ter também o apoio de toda a diretoria, do Conselho Fiscal, do presidente do Conselho Financeiro, do tesoureiro do clube, do vice-presidente, do presidente, para ele conseguir levar alguma coisa. Então. Ele tem que ser mágico. Você acha que não resume? Ele tem que ser mágico. Não tem jeito. Então, qual o melhor jogador que passou pelas mãos do Adílio, que você acertou na contratação dele? E qual foi a maior perna de pau que você falou assim, puxa vida, esse eu... Valdeci, vou falar primeiro perna de pau. Um caso interessante, uma pessoa me ligou da Bahia, me falando de um garoto muito bom de bola. E esse garoto tinha 17 anos, mas já podia jogar no time de cima. Me convenceu, mandei vir o garoto. E tive que mandar o dinheiro lá para pagar a passagem para chegar aqui. E o Zé Maria era o treinador. Zé Maria Pena. Aí eu cheguei para o Zé Maria, eu tratei uma fera da Bahia. Eu mandei trazer o jogador sem te perguntar, porque as referências são excelentes. Aí ele falou, tudo bem, ué. Aí no outro dia... Que posição jogava o rapaz? Meio armador. Canhoto. Falei, nossa, isso aí tem porta aberta toda hora. Meio armador canhoto, bom de bola. Aí o rapaz trocou. Não veio o DVD, não, o rapaz, não, dessa vez não tinha o DVD. Não tinha o DVD? Porque o Valdeci foi um dos críticos do meu DVD, mas hoje o futebol mundial só se contrata pelo DVD. Então, você lembra disso, que eu era muito criticado por isso. Como é que chamava o garoto? Você lembra o nome do garoto? Não me lembro. Mas chegou, o que foi? Não, aí chega o jogador, no outro dia eu vou cedo lá para ver o jogador treinar. Aí joga uma bola pro garoto, o garoto recebe a bola, o Zé Maria me olha de lado. Eu falei, pelo amor de Deus, Zé, que é isso? Não se joga nada não. Ele falou, vamos ver, né? E no terceiro dia... eu virei para o supervisor, acho que era o PSI que estava lá, o PSI, manda aquele menino embora. Essa fria que eu entrei nela aí. Aí o PSI, tudo bem. Aí eu recebi um outro telefonema. Tem um jogador aí assim, assim, assim com você? Eu falei, tem. Escuta, você não me vende esse jogador, não? Agora? Eu falei, quanto você paga no jogador? Não, eu pago você 250 mil nesse jogador. Já tinha o jogador sido mandado embora. Eu falei, não, você me liga no final da tarde. Imediatamente eu corri para o campo. Ô, PSI, segura aí que é do jogador. Já foi, não foi ainda não. Segura aí que eu achei um dinheiro desse jogador. Então, no meio do esporte tem tudo isso. É sobre isso. É sobre essas histórias que a gente vai continuar contando no próximo bloco do Histórias da Bola. As histórias do Adílio, o eterno Adílio do Social Futebol Clube. Até já. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Fique bem informado com o Diário do Aço. Há 33 anos, o jornal de maior circulação em toda a região.
Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online www.diariodoaco.com.br. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. De volta com Histórias da Bola, hoje trazendo o Adílio Coelho, o Adílio do Social Futebol Clube, o Adílio da Rádio Nativa, o Adílio que fundou a Rádio Galáxia FM, ajudou a fundar o jornal Diário do Aço. O Adílio dirigente diz que já levou uma volta de um baiano aí, mas depois conseguiu no mesmo giro passar o baiano para frente do jogador, no bloco anterior. E qual foi o melhor jogador que você acertou na veia na contratação e ganhou dinheiro nele? Tá, além de ter ganhado dinheiro também, além da qualidade técnica. Serginho, né? O Serginho, o Serginho do Espírito Santo, né? O Serginho veio para aqui com 17 anos de idade, antes de formar o time profissional do Social, em 94, veio um ônibus cheio de jogador lá do Espírito Santo para disputar o Campeonato Mineiro. De juniores, o Ayrton Careca era o a metade ficaria numa Cearia e a outra metade conosco lá em Fabriciano para formar o time e disputar o campeonato. Na chegada dos jogadores, eu estou vendo um cabeludo lá, alto, e logo já pus o apelido dele de Redondo. O Redondo era um jogador... É o Fernando Redondo. Fernando Redondo era um jogador argentino. Fez sucesso no Real Madrid. Real Madrid. Aí já pus logo o apelido dele de Redondo, e na primeira entrada deles no campo, eu vi que ele batia com a canhota. Eu sou admirador de jogador que usa a perna esquerda. E estou vendo ele chutando para o gol. Aí eu falei com o treinador da época, que era o Preca. Falei, Preca, esse menino é bom jogador. Olha o estilo dele. E não deu outra. Ele terminou o campeonato, eu dispensei todos os jogadores, ele ficou. O Bira falou comigo assim, o que você está fazendo com esse cabeludo aí? Eu falei, esse cabeludo joga. Eu falei, esse cabeludo joga. Coloquei ele no hotel, pedi o Cássio, que é o Coroba. Ele veio depois para Ipatinga, não foi? Primeiro, aí antes dele ir para Ipatinga, eu emprestei ele para Patrocinense, emprestei para Democrata e depois de Ipatinga. Porque o Social não disputava nada. O Social ganhou dinheiro com o Serginho na venda dele? Por incrível que pareça, o Social vendeu o Serginho por 55 mil reais. 55 mil reais. Quem que foi o comprador? O comprador foi São Caetano. São Caetano mesmo? São Caetano. São Caetano comprou o Serginho 55 mil reais. Roberto Coutinho foi levá-lo. Na ocasião, havia uma parceria do Social com o Ipatinga dele. Tá. Então a metade ficou com o Social, a metade de Ipatinga. E quero dizer foi o seguinte... 10 mil, então 55 para o Social, 55 não, para o Ipatinga? 27, 50 para cada um. Para você ver o que é. Time de futebol de interior não consegue vender jogador caro. O Fábio Júnior foi vendido para o Cruzeiro, ele e um Beck, que eu estou esquecendo o nome desse zagueiro, por 100 mil reais. 8 meses depois, o Cruzeiro vendeu ele por 15 milhões de dólares lá para Roma. Time de interior só consegue ganhar dinheiro com o jogador ele formando uma base. Ele forma essa base, se não te comprar esse jogador na base, você empresta esse jogador dando parceria um time grande e começa a orar para dar certo. Porque senão não tem jeito. O jogador de futebol é fácil você passar para trás? Ou o boleiro é duro na queda na hora da contratação? Valdeci, a Justiça Trabalhista resolveu o problema do jogador. Ah, é?
Tá tudo... Hoje ele é atuante nos clubes, né? Não tem jeito de passar para trás. Porque o jogador, ele, hoje, está mais esperto, ele é orientado. Mesmo jogador de time menor, ele tem representante, a grande maioria. E esse representante, se o clube não andar certinho, vai lá para a Justiça Trabalhista e ele recebe os direitos Então não tem dele. mais essa de passar para trás. Clube que só tem camisa, ele vai ser passado para trás. Mas clube que tem uma estrutura patrimonial igual ao social, ele nunca vai ser passado para trás. Ele vai receber, porque tem bem-essa penhora, o social tem patrimônio e ele vai receber. Agora, clubes que só tem a camisa, ó, é mais não vai fácil ser receber dirigente nunca. de futebol? O que, é que você acha? É mais fácil ser dirigente, treinador ou jogador de futebol? É mais fácil ser jogador de futebol. É, né? É mais fácil. Se bem que é uma minoria que alcança os objetivos para ser uma estrela no meio. Mas em toda carreira é assim, né? Tem que ter o talento, né? Tem que ter o talento. Em futebol, a dedicação, a comportamento, mas tem que ter habilidade. Se bem que futebol hoje estão tratando muito da parte física, mas mesmo aquele guerreiro tem que ter o dom. Tem que ter o dom. E o social tem jeito, Adinho? Tem jeito. Eu acho que o Djalma é uma pessoa qualificada para dar andamento naquilo ali. O social tem um bom rendimento mensal dos aluguéis. O social juntando os aluguéis mês a mês, após a dívida que ele ainda administra. Eu não conheço time de futebol que não tem dívida, né? Então é um câncer, isso é incrível. Mas não tem jeito de não ter dívida. Eu acho que o social, num prazo médio, ele poderá disputar até uma Série B de um campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Futebol. Mas tem que estruturar primeiro. Que coisas que eu passei lá, que quando... Qual foi o seu maior apuro no seu tempo de dirigente social? Qual dia que você falou assim, hoje, gente, eu não sei o que faço? Qual o seu maior apuro, o seu momento mais aflitivo? No momento, quando o Marcelo foi cometido Marcelo Albeni, saudosa memória, ele teve... Seu companheiro e sócio da Rádio Galáxia e seu companheiro ele teve a doença muito grave e aquele ali me bateu demais. Eu já não tinha mais o espírito, aquela participação para continuar no social. Era uma alegria muito grande com ele, com o Lécio, com o Tasso, com o Bira. Depois o Bira faleceu também. E foi uma barrocada. Eu comecei a perder o estímulo. O Adilho não tem chance de voltar? Valdeci, colaborador, eu vou sempre ser quando solicitado. Mas se for para mim dirigir um clube hoje, eu preferia dirigir um clube virgem. Começar do zero. Porque é muita experiência que eu adquiri de coisa errada praticadas, eu não praticaria mais. O futebol, você se deixa levar pelo entusiasmo, contrata jogador a preço de ouro, e ele não te dá o retorno, e o clube, Valdeci, o clube quando entra na faixa de ser rebaixado, é o grande prejuízo. Não vai torcedor, você não tem dinheiro para pagar arbitragem. Futebol, o negócio é o seguinte, você está ganhando, você é o maior do mundo, tapinha nas costas, abraços, e quando você está perdendo, é o filho é o ladrão, é tudo isso. Mas é a cultura do futebol brasileiro, é a nossa cultura. Isso não aconteceu domingo agora, Cruzeiro e Atlético. Então é a cultura do brasileiro, não adianta. Eu fico reparando como deve ser bom ser presidente de um clube lá no exterior. Eu vejo o último colocado e o penúltimo colocado jogando na Itália, jogando na Inglaterra, lá em Londres e na Espanha, o penúltimo e o último colocado, campo lotado. Chega o Barcelona, por exemplo, um clube que tem 100 mil sócios. Isso é para sonhar. Eu sei, Valdeci, mas eu estou falando que é a cultura deles, que um time pequeno lá jogando com outro pequeno lota. Então chega a ponto da pessoa ser sócia e nem assistir o jogo. Porque são sorteados. São sorteados. São sorteados. E eu fiquei sabendo uma coisa interessante, que o Bahia
Bahia tem 150 mil sócios. O Internacional tem próximo de 80 mil. E muitos, com certeza, não vão assistir jogo do seu time esse ano. Porque são sorteados. Qual foi a maior lição que o Adílio tirou do futebol para a vida do Adílio? Vou dizer, a compreensão, a decepção. Porque você, quando está dirigindo uma família tão grande, você tem uma responsabilidade muito grande por aquelas pessoas. Porque muita gente não vê assim, mas eu vejo assim. Eu vejo que o futebol é um emprego igual o que você tem aí na Uzi Minas. Você tem obrigações a cumprir e a direção tem compromisso para pagar. Eu sempre preocupei com o pagamento, ontem tirei do bolso para pagar jogadores, cheguei a tomar empréstimo para cumprir os compromissos. E toda essa ação eu fiz por quê? Porque tive que entrar na justiça contra os lojistas que alugavam as lojas do social. E isso demandou uma pendenga judicial que levou uns 2 anos. E para completar o pagamento e as despesas do clube, eu tive que tomar dinheiro emprestado. Você foi enganado por muito jogador de ficar contando aquela mentirada, de ficar pegando vale, adiantado? Vou dizer, até que não, porque esse time mesmo, até 97, tinha lá Anderson Figueiredo, o cara... Um gentleman, um jogador que ajudava o clube no seu comportamento. Agora, as fugas por lado... O jogador de fora, igual do Ogandaia, jogador... Igual do Ogandaia, não Você disse que você perdoava muito jogador, a turma da noite, você perdoava. Você até que um dia eu falei que não existia segunda chance. Eu cheguei a encontrar jogador meu... Não era a segunda, eu cheguei a 10ª chance, Eu cheguei a encontrar jogador meu na arquibancada com a namorada às 11h30 da noite. Então, o que acontece? Ele não pulava o muro para ir para a rua, mas a namorada pulava para entrar para o campo. Então, o negócio não tem jeito, rapaz. Quando quer fazer o errado, não tem jeito. Cansei de ir lá para o social. Qual jogador que te deu mais trabalho nesse aspecto disciplinar? Até hoje. Pode falar no aspecto preliminar foi um jogador que o Mogi Mirim me emprestou. O Mogi te emprestou. E um goleiro. Como é que era? Um nordestino, não esqueço o nome dele. E o goleiro, quem que era o goleiro? E o goleiro é o... Caçapa, não. Pacato. Esse Pacato. Pacato. Eu estou vendo um jogador do Palmeiras agora que chegou lá com um bafo de cachaça, falando que chegou com um bafo de cachaça. O Pacato chegou para treinar, foi bêbado mesmo. E o Preca chegou perto de mim e falou assim, vai lá ver seu goleiro, chega lá perto do seu goleiro. Eu falei, o que foi, Preca? Não acende cigarro perdido não, que vai pegar fogo. E qual foi o melhor treinador que você trabalhou com esse período todo? Indiscutivelmente é o Preca. Zé Anjo. O Preca tem um gravíssimo defeito para mim hoje. Hoje, porque na ocasião eu era bem amador. Porque o Preca quer te auxiliar em tudo. O Preca vai vigiar se o jogador tá na gandaia. O Preca olha a alimentação. O Preca olha o uniforme. O Preca acho que aprendeu isso com o Vanderlei Luxemburgo. Deve ter sido. Vanderlei Luxemburgo gosta dessas coisas. Mas, indiscutivelmente, o Preca é grande treinador. Você pode estar certo disso. Se der uma oportunidade ao Preca, dar um time grande para o Preca, ele vai se sair muito bem. Tenho certeza absoluta disso. Por falar em sair bem, foi você que saiu muito bem aqui no nosso Histórias da Bola. Pena que o tempo não é o suficiente para as histórias do Adílio. Eu fiquei muito satisfeito, feliz e honrado. E reconhecer publicamente, né, que nessa minha missão, quem me ajudou muito a te colocar foi o senhor Adílio Coelho também. Não foi só jogador de bola que está no mercado, não. A gente agradece muito a sua presença aqui, Adílio. E sabendo que outros programas virão, outras oportunidades teremos de nos encontrar. E alguma colocação que você queira fazer no final e no complemento do programa. Eu agradeço o convite, se bem que não tem cachê, viu, gente? É a oportunidade de falarmos sobre uma paixão minha, sua também, de todo brasileiro, né, que é o futebol. Eu quero nesse momento deixar um forte abraço, grande abraço ao meu filho,
Lucas. Luquinha, Lucão. A Carol, Ana Carolina. Ana Carolina, chama Ana Carolina, Porto Seguro, Campos Coelho. 500 anos do Brasil, resolvi fazer essa homenagem a ela. Ao meu pequenininho Dudu, Eduardo Campos Coelho, a minha mulher Rosilene, porque a família é muito importante na vida da gente. Isso. E eu até os convidei para vir aqui, porque me sinto lisonjeado, prestigiado de ter a oportunidade de conversar com você, conversar com o telespectador e falando sobre a paixão brasileira que é o futebol. E o Histórias da Bola ficou aqui com um apaixonado pela bola, um apaixonado pela vida, Adílio Coelho, que nos honrou com a presença e trouxe boas e muitas histórias para serem repetidas ao longo da vida. O programa volta numa próxima oportunidade com um outro convidado do quilate do Adílio Coelho, se Deus quiser. Um abraço e até lá.